36 milhões e 900 mil pessoas. Essa é a média de portadores do vírus da AIDS em todo o mundo. Os números são os mais recentes, divulgados em 2017 pela Organização das Nações Unidas, através do programa UNAIDS. Para a gente entender como essa doença age no organismo, precisamos voltar lá para o início do século XX, época em que começaram a aparecer os primeiros sinais de que algo estava errado na relação entre o homem e o chimpanzé. É isso mesmo, essa relação era forte antigamente. Eu explico. O HIV surgiu a partir de um vírus chamado SIV. Esse vírus era encontrado no sistema imunológico dos chimpanzés e do macaco verde africano. Como o SIV é um vírus com a capacidade enorme de fazer mutação, deu origem ao HIV do tipo 2, que é uma versão menos agressiva. Já os chimpanzés deram origem à forma mais mortal do vírus HIV, o HIV do tipo 1, justamente o que causa estrago na saúde das pessoas. Os cientistas acreditam que tudo começou nas tribos da África Central, onde a caça e a domesticação de macacos verdes e chimpanzés eram algo natural. O mais provável é que a transmissão para o ser humano tenha acontecido por volta de 1930 e a sua primeira identificação em 1981. O vírus ele entra no corpo das pessoas e ele afeta uma célula que ela é fundamental para as defesas contra infecções e contra câncer. A gente produz células de câncer e a gente elimina essas células de câncer. E na hora que a gente perde essas defesas, até patógenos, né, bactérias, fungos, vírus que estão dentro da gente, ficam muito perigosos. E a pessoa acaba desenvolvendo essas infecções e falecendo. O que acontece é uma espécie de guerra dentro do corpo de quem está infectado pelo vírus. De um lado, um exército poderoso que tem bilhões de soldados dispostos a atacar. Do outro, milhões de soldados prontos para se defender de qualquer ameaça. Para você ter uma ideia, isso significa que para cada um defensor existem 5.000 agressores. Por um período de quase 10 anos, os dois exércitos vivem em equilíbrio, cada um no seu canto, até que chega o momento em que os soldados invasores decidem invadir o quartel do Exército Protetor. Como estão em grande número, a vitória é praticamente garantida, e é quando ocorre esse último ato que a pessoa desenvolve a AIDS. O vírus tem este problema, né? Ele se aproveita da brecha na imunidade para provocar um estrago. E são as infecções que no momento de imunidade adequada você não sofreria. No caso da AIDS, coloca em risco a sua vida. A AIDS, que com o passar do tempo fez tantas vítimas, principalmente na África, começou também a fazer estragos no Brasil. No início dos anos 80, quando chegou ao país, o vírus ainda era de difícil tratamento. Embora as primeiras manifestações fossem consideradas banais, as infecções se tornavam cada vez mais sérias e frequentes. No início da década de 80 até junho do ano passado, foram registrados mais de 900 mil casos de AIDS no Brasil. Isso dá uma média de 40 mil novos casos por ano. Só que desde 2013, esse número tem diminuído. Para você ter uma ideia, em 2017, menos de 38 mil pessoas contraíram o vírus no país. No momento em que a gente descobriu a forma de detectar quem tinha o vírus, em meados da década de 80, a gente teve uma surpresa e percebeu que para cada uma dessas pessoas que tinha AIDS, existiam 500 pessoas, mais ou menos, que tinham o vírus e queriam desenvolver a AIDS. E a gente só conseguiu mitigar essa progressão para a morte no momento em que a gente começou a ter medicamentos efetivos. Isso daí já foi na década de 90. E foi no início da década de 90 que este senhor foi diagnosticado com a AIDS. Na época, com 56 anos de idade, ele disse que foi um susto muito grande tanto para ele quanto para sua família. Nossa, foi terrível. Senti o mundo desabar na minha cabeça. Um choque tremendo. Pensei até em suicídio na época, né? De primeiro momento foi assim, todo mundo em choque, ninguém sabia o que fazer, tanto ele quanto a gente. Eu conversei com meus irmãos para dar meu apoio, porque não tinha falado lá com os filhos ainda. Como na época os remédios não eram tão eficazes no tratamento da doença, ele sofreu muito com o avanço do vírus no organismo. Eu tive pneumotórax aí, que consequência de água no pulmão, etc., que tive que colocar um dreno no pulmão para sair essa água, e foi terrível. Chegou a desenvolver a doença AIDS, ficou muito magro, doente, toda hora tinha infecções, teve várias pneumonias. O coquetel é que deu
uma reviravolta, né, no tratamento. Os coquetéis são os comprimidos que fazem parte de um tratamento conhecido como terapia antirretroviral. Hoje, esses comprimidos são indispensáveis para quem é portador do HIV e são disponibilizados gratuitamente. A gente entende o ciclo de vida do vírus e desenha moléculas de medicamentos para interferir no ciclo de vida do vírus. E aí, na hora que a gente juntou medicamentos que agiam em diferentes etapas do ciclo de vida do HIV, a gente conseguiu eliminar a multiplicação do vírus no corpo da pessoa. E aí, quando o vírus não se multiplica mais, o sistema imune volta a ficar restaurado e a pessoa tem uma vida normal. Tomo de manhã, no café da manhã, já engulo os comprimidos e tal. E depois à noite, antes de dormir, também tomo sempre algum lanche, qualquer coisa assim, e tomo os outros 5 comprimidos à noite. O tempo ajuda a gente a se acostumar com a ideia e aí ficou vivendo até agora. E esse foi o resultado esperado pelos pesquisadores em relação ao tratamento com os antirretrovirais. Resgatar uma qualidade de vida para quem é portador do HIV. O sujeito que toma o tratamento antirretroviral, ele pode transar sem camisinha, não tem risco de transmitir isso para ninguém, se ele tiver com a carga viral indetectável. Ele não tem infecção oportunista, ele não vai precisar internar por conta do HIV, ele só tem o HIV. Este indivíduo, ele tem uma vida normal mediante tratamento.